Aí é a decisão. Aí é a decisão. É a desinflamação. Porque a gente tem a tendência a achar que se aumentar a inflamação, aumenta a mudança. E não é real isso. Nós estamos tá no sentido contrário, por isso que é a visão traforista. Primeiro eu preciso acolher aquilo. Se eu não acolher, como é que eu vou conseguir sensibilizar alguma coisa que eu não consigo acolher, gente? Eu não consigo acolher, eu tô querendo encher de pancada? Não dá. Não é verdade? O princípio é esse. Agora eu vou perguntar para vocês, a gente quer fazer assistência com os nossos credores. Complicou. Isso tem a ver com a dificuldade da desassim, né? A palavra-chave desse troço é desassim. Porque se você, assim, há uns 10 anos atrás, eu tive na Tenepes uma situação do amparador. Eu tinha muita dificuldade para dizer assim. E aí veio aquela inspiração. Para você desassimilar bem, você tem que assimilar bem. Isso. Então, deixa a porta escancarada, não defende, não trava. Isso. E eu demorei anos para entender aquilo, porque, assim, e a minha defesa? Como é que fica nessa, né? É a defesa patológica. Sim. Que a melhor defesa que eu comecei a entender, aí eu vou perguntar para vocês, a melhor defesa que eu percebi era justamente abrir a porta e não trancar. Isso. Isso, para mim, foi assim, foi ao longo dos anos. Eu acho que isso viabilizou algumas reciclagens mais profundas, que eu não consigo implementar tudo, mas essa compreensão, ela é bem difícil, mas na prática... A gente só consegue fechar a porta se souber abrir. Senão fica tudo no meio do caminho. Fica tudo no meio do caminho, Não exatamente. Igual gaveta entravada. Não assimila nem desassimila. Fica então, travado no meio. Fica travado no meio. Então, porque você também não viveu aquilo ali. Então, aquilo, a pessoa fala assim, eu não consigo desassimilar isso aqui, tá certo. É porque, em geral, aquilo ali é alguma coisa do passado. O problema da gente é memória. Depois me lembra de falar de memória aqui, que a memória é a chave desse troço. Vamos tentar lembrar da memória. Tenta lembrar para não esquecer da memória. Para não esquecer. Então é o seguinte, o que acontece com a proximidade do credor? Dá uma reação natural, tá certo? A gente sabe até que epilepsia é por aproximação de credor. Você vê como é que até fisicamente a gente tem reações somatiza, né? Sérias com esse processo, porque isso tem relação com a memória. Então, à medida que isso vai aproximando, que as consciências vão se aproximando da gente, isso vai trazendo essas reações. Se a gente não permitir chegar e logo travar, a gente não chega nem a um ponto mínimo, olha só, de assimilação para poder fazer a desassimilação. Então, o abrir não é que você vai abrir as portas e deixar tomar você, não é isso não. Gente. Não é isso. Abrir é prescrutar, é permitir o laboratório da experimentação daquela situação. É abrir certo? Com a intenção correta. É abrir com a intenção de prescrutar, você vai ter que saber. Entendeu? Só fugir, botar a cabeça embaixo do travesseiro e sair correndo, não dá para ser assim todas as vezes, tá certo? Então, essa assimilação mínima que a gente está falando, você precisa ou fazer a assistência ou até saber o que é aquilo, para saber. Então, senão você vai sair, você quer sair cego, surdo e mudo. Deu isso aqui, eu já viro a esquina. Aonde eu descobri isso foi com o interferon. O interferon é que me fez descobrir, tomar interferon, que me fez descobrir que eu tinha isso. Isso o quê? Como eu tenho uma certa força energética, não deixava chegar perto das consciências. Não deixava chegar nem perto. O cara dobrava a esquina lá longe, ele já nem chegava aqui. Entendeu? Intimidava. Um certo padrão de consciência. Eu intimidava ele, eu botava ele para lá. Aí, entendeu? Aí eu enfraqueci com o interferon de um jeito que eu não tinha como fechar a porta mais. Até falei, professor Valdo, vou parar de tomar esse negócio, não sei o quê. Ele falou, meu filho, você vai ter que começar a assistir os galos, porque as galinhas você já esgotou. Então você vai ter que assistir aos galos agora, então se vira. Aí é que eu entendi que era isso, eu ia ter que deixar o galo chegar perto de mim. E aí eu comecei a ver que quando chegava o galo perto de mim, as minhas reações eram maiores em relação a mim. A reflexão toda disso é por causa disso, gente. Por causa do credor. Aí você começa a ver que as reações em relação a você, das suas memórias do passado, etc.
Então, você vai diminuindo isso, você vai fazendo uma mitridatização com a aproximação dessas consciências. Doses homeopáticas. Né? Doses homeopáticas. Entendeu? É esse que é o processo. Mas a gente, quando está no meio do caminho, não quer de jeito nenhum, aí quer mudar o trafar. Sabe o que a gente quer mudar o trafar? Porque a gente quer sumir com ele para ver que o credor nunca mais aparece na porta da gente. Não vai ter jeito de fazer isso, gente. Não vai rolar. Ô, Djalma, isso que você falou aí com relação a essa aproximação do credor é o mesmo movimento que a gente faz com a gente mesmo, né? O credor, vamos colocar o credor como se fosse nosso trafar, fazer um exercício, né? Isso, né? É mais ou menos isso. Você rejeita o trafar, então foi essa minha ficha que caiu um tempo depois, né? Você rejeita um trafar seu, que às vezes você nem sabe que está rejeitando. Lógico. Né? E aí você rejeita um bolsão de consciências, todos com aquele trafar. Elas reagem, elas atacam você, elas assediam você, porque elas querem seu afeto, e você dá rejeição. Né? Foi isso que eu percebi no momento lá que eu decidi enfrentar a minha aversão, porque eu acho que tudo isso aí parte de um enfrentamento de aversão. Sim. De autoaversão e de heteroaversão. Sim. E esse ponto aí, para mim, foi que deu essa compreensão prática, né, dessa vivência, de eu sentir aquela dor horrível, emocional, como se eu tivesse, né, super sensível, tudo inflamado, e eu decidi enfrentar, porque eu fugia. Eu acho que boa parte das pessoas com muito trabalho, muita coisa para fazer, a gente acaba caindo no mecanismo de esquiva. Sim. E ainda mais para quem tem ansiedade, né? Eu tenho um processo de ansiedade e isso aí a gente acelera, você não começa a não ver um monte de coisa, né? Não entra em contato com um monte de coisa. Exatamente. E esse entrar em contato para mim foi o ponto de virada de algumas coisas. Mas aí, olha só, gente, ela falou em ansiedade. Nesse caso, eu não acho que a ansiedade é um trafar. Agora me explica esse negócio. A ansiedade é uma reação a um trafar. Sim, perfeito, é isso mesmo. É um traço que é um efeito. É um efeito. Verdade. Ele não é uma causa em si. Isso vai falar assim, ela vai mudar a ansiedade só se relacionar com o negócio. Então, às vezes, o que a gente pensa que é trafar, que é um traço daquele estruturante, lógico, tudo isso é traço, mas não é esse trafar que eu estou falando aqui, tá certo? São traços mais por fora da cebola. Você imagina. São traços efeitos. Você imagina, entendeu? Você não enfrenta o credor, você não conversa nem com o seu credor para dizer quando é que você vai. Não posso pagar agora, dá para aguentar um pouco, você nem conversa. Em geral. O cara vai ficar te ameaçando energeticamente. Aí você tem lá uma ansiedade, que você se sente ameaçada, você não sabe de onde que vem. Pô, a maior parte disso, óbvio que eu comecei a perceber que vinha de credor. Não cuidado, não tratado, não conversado. Das inter-relações. Devo, não nego, né? Pagarei quanto puder, mas não era esse caso comigo. Eu devo e eu fugia. Isso. Né? E aí isso, óbvio, aumentava a ansiedade. Perfeito. Então, foi esse movimento de você enfrentar isso. O negócio é eu parar para... Está muito difícil. Então, para e absorve o difícil, abraça o difícil, né? Porque essa é a dificuldade. Vai no sentido contrário. Vai no sentido contrário do seu instinto de autopreservação. Djalma. Só um detalhe, só um minutinho, que tem a ver com o que ela estava falando. Só uma coisa, o credor ou a consciência, lá, não interessa, ela não está precisando do afeto. Ela precisa de assistência. E assistência não é afeto, necessariamente. Claro que isso vai junto. É a compreensão, porque se ela pega afeto, ela vai virar como é que é? Alguém dependente, entendeu? Energívora, só isso. Não é bem afeto, é compreensão. Isso. Se ela compreender, se ela entender toda a situação dela, e muitas vezes ela vai entender a hora que ela te enxerga. Isso. Certo? Só. Perfeito. É uma coisa básica. Se você negar afeto, nada mais vem depois. Não, mas eu entendo assim, aí a minha experiência. É o veículo. É a forma que eu comecei a ver na minha prática. Não estou negando o que você está dizendo. Entendeu? Pelo meu processo, eu tinha uma sonegação de afeto. Entendeu? Então, eu trouxe aqui como uma coisa geral, mas, na verdade, é da minha experiência. Como o Djalma falou, trafar é individualíssimo. Uma base de afeto, dentro da minha percepção, você não consegue ajudar a pessoa a compreender nada. É igual a pessoa está com fome, você não vai fazer ela entender alguma coisa, você não vai conseguir, tem que dar aquela comida ali. Então, eu entendo hoje que, sem uma base de afeto, você não passa para as outras etapas. No teu caso específico, realmente... No meu caso específico, eu entendo isso. Entendeu?
Ou fraternismo, eu acho que é o nome, talvez, fraternismo. Eu falei afeto, mas então fraternismo. Sem essa base, eu acho que a gente não anda, entendeu? É interessante, isso aí, sempre, então, fraternismo. é interessante sempre ter esse detalhismo no vocabulário, porque é Sim, diferente, importante. afeto... Fraternismo. Ele engloba essa questão da compreensão, da aceitação.